Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos hoje estudar mais duas mutualidades. Só estão faltando três, de modo que até terça-feira nós terminaremos todas, né? Aprenderam direitinho sobre todas as que eu já passei? Eu espero que sim. Hoje eu vou passar duas muito boas que vocês vão gostar muito. Uma é assim: saudai-vos uns aos outros. E o outro: sujeitem-se uns aos outros. Saudai-vos uns aos outros e sujeitem-se uns aos outros. Todas as duas foram recomendadas pelo apóstolo Paulo. Saudai-vos uns aos outros está em 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 12. O que é saudar? Saudar é cumprimentar, é se congratular, é felicitar. Não é simplesmente oi, oi, ai, ai, tudo bem, ok, ok, não. É cumprimentar mesmo, se congratular, se abraçar, se felicitar. Essa é a salvação que deve haver entre a família de Deus e que vai expressar o relacionamento fraternal entre os filhos de Deus. Quando a comunidade assim fizer, as pessoas vão ver que o povo de Deus, que a família de Deus realmente sabe o que é saudar uns aos outros e se cumprimentar uns aos outros. Agora é interessante que essas recomendações feitas por Paulo, mas não é só Paulo que faz, o apóstolo Pedro também faz na carta dele. Eles acrescentam um detalhe muito, muito interessante. Todos eles são 6 versículos que tem no Novo Testamento se referindo ao saudai-vos uns aos outros. Todos 6 dizem assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O que é ósculo santo? Ósculo santo é um beijo que se dá na face. É um beijo que se dá na face. Muito antes do cristianismo ser estabelecido na Terra, ser estabelecido porque o cristianismo só foi estabelecido depois que Jesus veio, já havia esse costume entre as pessoas, entre os povos do Oriente, entre os romanos. Hoje, se você for a Israel, se você for à Jordânia, se você for ao Egito, como eu e outras pessoas costumamos ir quase que anualmente, é muito, muito comum nós vermos os homens, ao se cumprimentarem, eles beijarem na face um do outro, porque é um costume que já havia bem antes de Cristo e que os apóstolos, ao recomendarem saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, trouxeram esse costume. O ósculo santo, ele é colocado como sinônimo de fraternidade, de amor entre os irmãos. Quando se vê que uma comunidade faz isso, vê-se que há fraternidade entre eles, que há harmonia. Se houver malícia, não é santo, deve ser evitado. Ele deve ser praticado sem malícia e deve ser praticado entre os irmãos mutuamente ao se cumprimentarem, ao se saudarem. Outra mutualidade que nós vamos ver hoje é sujeitem-se uns aos outros. E essa palavra está em Efésios 5, versículo 21. Sujeitar-se é o quê? É submeter, é obedecer. Paulo está dizendo
que nós temos que nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Não é porque tenhamos medo daquele ou daquela pessoa, mas porque nós tememos ao Senhor e o Senhor manda que nós nos sujeitamos uns aos outros. Esse texto que Paulo escreve aí, ele está na introdução de Efésios 6, quando Paulo faz as recomendações sobre as relações de maridos, mulheres, filhos, pais, senhores e servos, quando Paulo vai tratar do relacionamento desses que têm uma hierarquia, né? Desses que têm uma superioridade sobre o outro. Então, Paulo antes disso, ele diz: sujeitáveis uns aos outros, submetam-se, escutem a vontade do outro, e acolha a admoestação do outro, né? Se não houver isso, se não houver uma obediência, uma sujeição à hierarquia, vai haver desordem no relacionamento. Quer dizer, se filho gritar e pai obedecer, se o servo bater no senhor e o senhor obedecer, vai haver uma inversão. E Paulo está dizendo que nós devemos, em temor ao Senhor, sujeitarmos-nos uns aos outros dentro daquilo que logo mais ele vem esclarecer quem deve obedecer a quem. A palavra, eu li um texto que achei muito interessante e vou ler aqui para vocês. Diz assim: a palavra grega para submissão sempre sinaliza obediência à autoridade dada por Deus. Jesus se submeteu à autoridade dos seus pais. Cidadãos estão sujeitos à autoridade do governo. O universo está sujeito a Cristo. Cristo está sujeito a Deus, o Pai. Isso quer dizer que há sempre uma sujeição de uns para com os outros no temor do Senhor. Cada um cumprindo seu papel dentro da família de Deus. E na Igreja de Cristo é assim. Conquanto todos sejamos irmãos, é uma família, Cristo é a cabeça, mas cada um de nós tem que nos submetermos em temor ao Senhor, no temor ao Senhor, submetermos uns aos outros para que haja ordem na casa do Senhor, para que haja ordem no trabalho do Senhor. Então, são essas as duas mutualidades de outras. Saudai-vos uns aos outros, não é? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo e sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Se assim fizermos, tudo vai dar certo na família de Deus. Na próxima segunda e terça-feira, nós estaremos encerrando essa série das mutualidades, dos uns aos outros, uns para com os outros, uns com os outros, né? Então, até segunda-feira. E olha, se você ainda não assinou meu canal, você está me devendo essa, hein? Vai lá no YouTube, procura Mércia Madeira e se inscreve que eu estou esperando. Até!